Você já sentiu que está no meio de uma tempestade que não tem fim? Que por mais que lute, os problemas só crescem e as soluções parecem se afastar. Talvez você tenha chegado ao ponto de se perguntar: onde está Deus no meio de tudo isso? Mas deixe-me te dizer algo. Deus nunca foi embora. Ele está aqui, agora mesmo, trabalhando nos bastidores, mesmo que você não veja. Hoje, Ele te diz: mantenha a calma e observe. Eu cuido do impossível. Isso não é apenas uma frase de consolo, é uma promessa viva. Aquilo que você não pode resolver, o que rouba a sua paz e enche o seu coração de medo, está sob o controle dele. Então, se você estiver disposto, eu te convido a entregar esses fardos e descansar na certeza de que Deus fará o que para você parece impossível. Antes de começarmos, escreva nos comentários: Senhor, confio que Tu farás o impossível na minha vida. Ou compartilhe o seu pedido. Hoje é o dia de parar de lutar sozinho e deixar Deus agir. Número 1. Há algo impossível para mim? Deus nos lança uma pergunta poderosa. Há algo impossível para mim? E não é qualquer pergunta. É a voz do Criador do Universo confrontando nossas dúvidas, nossas inseguranças e aqueles momentos em que sentimos que tudo está perdido. Quando Jeremias recebeu essa mensagem, o povo estava à beira do colapso. Os inimigos espreitavam, o desespero reinava e o futuro parecia sombrio. Mas Deus não falou com timidez nem com incerteza. Ele se apresentou como o Senhor de toda a humanidade, alguém que não está limitado por fronteiras, governos ou circunstâncias. Você percebe a importância disso? Não importa qual seja a sua situação, Deus já sabe como intervir. E mais do que saber, Ele quer agir. Você já se sentiu sem ar por causa de tantos problemas? Doenças que não curam, dívidas que parecem crescer como uma avalanche, relacionamentos que se quebram sem explicação aparente. Às vezes nos sentimos como se estivéssemos presos em uma tempestade sem abrigo. Mas este versículo nos lembra de algo. O que para você é um muro inquebrantável, para Deus é uma porta que Ele pode abrir a qualquer momento. Não há diagnóstico médico, não há crise econômica nem situação emocional que o limite. E é aqui que precisamos parar por um instante. Porque a nossa maior luta não é contra o problema em si, mas contra a nossa tendência de duvidar. O que aconteceria se, em vez de dizer, não aguento mais, disséssemos, Senhor, isso é Teu, faz o impossível na minha vida? A chave está em entender o papel da fé. A fé não nega a realidade. Não se trata de fechar os olhos e fingir que não há problemas. A fé encara o fato de que existem desafios, mas coloca o foco na capacidade infinita de Deus. Quando Deus pergunta, há algo impossível para mim? Ele nos convida a responder com um não rotundo, mas não a partir da emoção do momento, e sim de uma convicção profunda. A fé autêntica não corre desesperada em busca de soluções humanas. A fé autêntica descansa, sim, descansa, porque sabe que, ao entregar os fardos a Deus, estamos ativando o seu poder. Como diz 1 Pedro 5,7, lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. E eu quero te contar algo. Deus não espera que você tenha uma fé perfeita. Não importa o quão forte seja a sua fé, mas sim o quão grande é o Deus em quem você confia. Mesmo que a sua fé seja pequena como um grão de mostarda, é suficiente. Jeremias confiou na palavra de Deus quando tudo ao redor dizia o contrário. Por que você não poderia fazer o mesmo? Quando parece que o céu está desabando, Deus nos convida a levantar os olhos e lembrar da sua promessa. Agora, isso não significa que Deus sempre resolverá tudo da forma que queremos ou no tempo que esperamos, mas significa que Ele fará o melhor mesmo quando não entendemos. Às vezes, a forma de Ele nos mostrar que nada é impossível é nos dando paz em meio à tempestade. Outras vezes, Ele abrirá portas que nunca imaginamos.
O importante é sabermos render tudo o que nos aflige e confiar no seu tempo. Hoje eu te animo a fazer algo. Reserve um momento e diga em voz alta: Senhor, entrego isto que considero impossível em tuas mãos. Faça isso com a mesma confiança com que Jeremias confiou em Deus. Permita-se descansar na certeza de que você não está sozinho e de que o mesmo Deus que perguntou: há algo impossível para mim? Continua tendo o controle absoluto. Quando você se encontrar preso no medo ou na incerteza, lembre-se dessas palavras. Medite nelas. Porque não são apenas frases bonitas, são promessas vivas e Deus está esperando que você creia nelas. Número 2. Quando Deus diz sim, o impossível desaparece. Há momentos na vida em que sentimos que chegamos ao fim do caminho. Já aconteceu com você? Quando parece que, por mais que tentemos, não há saída. É aquela sensação de estar preso, de olhar para todos os lados e não ver uma porta aberta. Jesus fala exatamente nesses momentos quando diz: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Não é apenas uma frase bonita, é uma verdade que pode transformar a forma como enfrentamos nossas lutas. Porque deixe-me te dizer algo: onde você vê um muro, Deus vê uma oportunidade. Nós, como humanos, temos limites, e não há problema em reconhecer isso. Na verdade, admitir nossas limitações não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. O problema surge quando deixamos que esses limites definam o que acreditamos que Deus pode fazer. Jesus explicou com clareza: para nós, certas coisas são impossíveis. Restaurar um relacionamento quebrado, superar uma doença terminal, sair de uma crise econômica profunda, tudo isso pode parecer o fim do mundo da nossa perspectiva. Mas para Deus, são apenas cenários onde Ele pode demonstrar o seu poder. E aqui está a chave. Não se trata do que você pode fazer, mas do que Deus está disposto a fazer quando você coloca a sua confiança nele. Os evangelhos estão cheios de exemplos que mostram como Deus age além das nossas possibilidades. Pense nisso. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, Ele não o fez porque alguém trouxe comida suficiente, mas porque havia fé e necessidade. Quando curou o cego Bartimeu, não esperou que o homem entendesse de medicina ou processos de cura. Simplesmente respondeu ao seu clamor. E quando ressuscitou Lázaro, não foi porque as circunstâncias permitiam, mas porque o seu poder transcende até a morte. Cada milagre grita essa verdade. Para Deus não há fronteiras. Mas como aplicamos isso em nossa vida? Porque é fácil ouvir histórias de milagres e pensar: isso foi na Bíblia, mas a minha situação é diferente. Mas deixe-me te dizer algo. O mesmo Deus que agiu no passado continua agindo hoje. O primeiro passo que precisamos dar é apresentar nossos pedidos a Deus, até aqueles que parecem ridículos ou impossíveis. Não se limite pelo que você acha que é possível. Peça, clame, confie. Mas também faça a sua parte, porque fé não é cruzar os braços esperando mágica. É agir em obediência, dar passos pequenos sabendo que Deus fará o restante. E aqui vem um ponto importante: a fé expectante. Não se prenda ao como ou ao quando Deus responderá. Você não precisa ter todos os detalhes resolvidos. A fé verdadeira descansa na certeza de que Deus sabe o que faz, mesmo quando nós não entendemos. Ele pode demorar, mas nunca se atrasa. Pode não responder como esperamos, mas sempre responde com o melhor. O nosso trabalho é confiar, porque Deus não falha. Se hoje você está enfrentando algo que parece impossível, quero te convidar a fazer um exercício. Entregue essa carga a Deus. Nomeie-a. Diga: Senhor, isto é o que para mim é impossível, mas eu coloco em tuas mãos, porque sei que para ti não há limites. E uma vez que fizer isso, adote uma atitude de alegria. Não porque já vê a solução, mas porque sabe que Deus está agindo nos bastidores. Espere com fé, mas também com paz.
O poder de Deus não é uma teoria, é real. Transforma vidas, cura corações e abre caminhos onde não existem. Hoje, despeça-se da incredulidade e abrace a segurança de um Deus que nunca se rende diante das impossibilidades humanas. Porque quando ele diz sim, o impossível simplesmente desaparece. Número 3. Confiar em Deus quando tudo parece impossível. Quando você está no meio de uma tempestade, quando sente que a vida te coloca contra a parede e não há saída, é fácil entrar em pânico. O povo de Israel passou por isso. Eles estavam presos entre o Mar Vermelho e o exército do Faraó. Não havia escapatória. Podiam ver seus inimigos se aproximando e tudo o que sentiram foi medo. Mas bem no meio daquela desesperação, Deus lhes deu uma promessa. O Senhor lutará por vocês, e vocês estarão tranquilos. Êxodo 14. E essa mesma promessa é para você hoje. Não importa qual seja a batalha que você esteja enfrentando. Talvez seja uma doença sem cura, uma dívida que parece impossível de pagar ou um conflito familiar que te destrói por dentro. Todos já tivemos momentos em que sentimos que carregamos o peso do mundo nos ombros. Mas aqui está a verdade que você precisa lembrar. Você não está lutando sozinho. Deus está com você. E Ele não é qualquer companheiro de batalha. É o Deus Todo-Poderoso, o mesmo que abriu o Mar Vermelho e criou um caminho onde não havia. Assim como fez com Israel, Ele pode fazer com você. Mas, para que isso aconteça, há algo importante que você precisa fazer: soltar o controle. Você sabe o quão difícil é soltar o controle? Gostamos de pensar que podemos administrar tudo, mas a realidade é que não fomos feitos para carregar todas as batalhas. Deus não espera isso de você. É por isso que Ele pede que você esteja tranquilo, que confie nele. Mas atenção, estar tranquilo não significa ser passivo. Não é cruzar os braços esperando que tudo se resolva por mágica. Trata-se de uma calma ativa, daquela paz que vem quando você sabe que Deus tem o controle. Filipenses 4 diz que a paz de Deus excede todo entendimento. Ou seja, mesmo sem ter respostas, você pode descansar na certeza de que Ele as tem. Quando confiamos em Deus, algo muda dentro de nós. A fé começa a se fortalecer. Cada passo que damos em meio à incerteza nos aproxima mais dele. E o mais maravilhoso é que, quando entregamos nossos fardos, Deus abre caminhos onde parecia não haver saída. Lembra-se de como o Mar Vermelho se abriu diante do povo de Israel? Não foi porque eles lutaram ou encontraram uma solução criativa. Foi porque obedeceram e confiaram na palavra de Deus. O mesmo pode acontecer na sua vida. Talvez agora você esteja diante de um mar que parece impossível de atravessar. Mas se confiar e der esse passo de fé, Deus pode abrir uma saída. O problema é que muitas vezes tentamos resolver tudo sozinhos. Queremos ser nossos próprios heróis. Mas Deus nos diz: deixe isso em minhas mãos. Eu lutarei por você. Soltar o controle é difícil, eu sei. Mas quando você faz isso, descobre algo incrível. A vitória não depende de você, depende dele. E ele nunca perde uma batalha. Deus não muda. O mesmo Deus que lutou por Israel, luta por você hoje. Suas promessas não têm data de validade. Quantas vezes na Bíblia vemos pessoas em situações impossíveis receberem vitória porque confiaram em Deus? Se ele fez antes, fará novamente. Essa é a certeza que nos enche de esperança. Você não apenas vencerá suas batalhas, mas cada vitória será um testemunho do poder e da fidelidade de Deus. Hoje, eu te convido a fazer algo. Escreva todas as batalhas que estão roubando a sua paz. Escreva e depois apresente em oração. Diga a Deus: Senhor, eu já não consigo mais, mas sei que Tu podes. Entrego a Ti cada uma das minhas lutas. Faça isso todos os dias, se necessário, porque cada vez que fizer, estará fortalecendo sua fé e sua dependência dEle. Lembre-se, não importa o quão impossível a situação pareça, Deus já tem a vitória garantida.
E quando tudo terminar, a sua história será o testemunho vivo de que o Senhor luta por seus filhos e nunca os abandona. Confie, descanse e deixe Deus fazer o impossível. Número 4. Não temas. Deus te fortalece e te sustenta. O medo é uma emoção real. Nós o sentimos quando recebemos uma má notícia, quando perdemos o controle das circunstâncias ou quando o futuro se torna incerto. E está tudo bem, não é estranho sentir medo. Mas o que fazemos com esse medo? Deus, em Isaías 41, nos dá uma resposta direta. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus que te fortalece. Isso não é apenas uma frase de consolo passageiro, é uma promessa permanente. Você não está sozinho, e isso muda tudo. O antídoto contra o medo não é fingir que ele não existe, é reconhecê-lo e depois lembrar quem está ao nosso lado. Quando Deus diz, não temas, Ele não está diminuindo o que sentimos, mas afirmando que a sua presença tem mais poder do que qualquer temor. No contexto em que Isaías escreveu essas palavras, o povo de Israel enfrentava um futuro incerto. Sentiam-se pequenos, vulneráveis, abandonados. Mas Deus se levantou como o seu protetor, dizendo, eu estou contigo. Essa mesma promessa é para você hoje. Não importa o que esteja tremendo debaixo dos seus pés, a presença dele é a âncora que te mantém firme. Às vezes, focamos tanto no tamanho do nosso problema que esquecemos do tamanho do nosso Deus. Mas deixe-me te dizer algo. O medo só tem poder se você permitir. Quando você coloca Deus no centro da situação, quando lembra da sua soberania e do seu controle absoluto, o medo começa a recuar. Porque não se trata do que você pode fazer, mas do que ele já prometeu fazer. Ele é o mesmo Deus que acalmou tempestades, derrubou gigantes e abriu mares. Você realmente acredita que a sua situação atual é grande demais para ele? E quando chegamos ao ponto em que nossas forças se esgotam, quando sentimos que não conseguimos mais, é aí que Deus age com maior poder. Eu sou o teu Deus que te fortalece, ele nos diz. Você não precisa ser forte por si mesmo. Deus nunca pediu isso. O que ele pede é que você reconheça a sua fraqueza e permita que o seu poder opere em você. Paulo entendeu profundamente essa verdade quando disse, quando sou fraco, então é que sou forte. Coríntios 12:9. Porque é justamente na nossa fraqueza que Deus mostra a sua força. Mas, para que isso aconteça, precisamos abrir mão da nossa autossuficiência. Você não pode carregar tudo sozinho e, ao mesmo tempo, esperar que Deus faça. É preciso escolher se render e deixar que ele assuma o controle. Davi venceu Golias não porque fosse o mais forte, mas porque entendeu que a batalha não era dele, mas de Deus. Gideão, com apenas 300 homens, derrotou um exército imenso porque confiou na direção de Deus. Paulo, apesar de seus sofrimentos e perseguições, nunca perdeu a esperança porque sabia em quem estava firmado. Suas histórias nos mostram que a verdadeira vitória não vem do que podemos fazer por nós mesmos, mas do que Deus faz quando confiamos nele. Hoje, eu quero te convidar a fazer uma pausa. Pense nos medos que estão ocupando a sua mente. Talvez seja o medo da doença, do fracasso, de perder alguém que você ama ou de não ser suficiente. Seja qual for, entregue a Deus. Ore com coragem e diga, Senhor, reconheço os meus medos, mas também reconheço o teu poder. Hoje escolho confiar em ti. Imagine por um momento como a sua vida mudaria se, em vez de viver paralisado pelo medo, você vivesse confiando na força de Deus. Percebe que você não precisa enfrentar tudo sozinho? A promessa dele é real e está disponível para você hoje. Ele te diz, não temas, porque eu estou contigo. Então solte esse medo, pare de carregá-lo sozinho.
Deus está te fortalecendo e te sustentando. E quando Ele sustenta, não há queda da qual você precise temer. Número 5. Descansar na soberania de Deus. Vivemos em um mundo onde tudo se move rápido, onde parece que se você não está ocupado, se não está correndo atrás de algo, está ficando para trás. Mas veja o que Deus nos diz no Salmo 46. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É como se Ele nos pegasse pelos ombros e dissesse: pare. Você não precisa lutar sozinho. Eu estou aqui. Este versículo não é um convite à passividade, mas a um descanso ativo, a confiar plenamente que Deus está no controle, mesmo quando tudo ao seu redor parece desmoronar. O Salmo 46 foi escrito em um contexto de turbulência, de caos. As águas rugiam, as montanhas tremiam e o povo de Deus enfrentava ameaças que pareciam incontroláveis. Mas bem no meio desse cenário de crise, Deus não disse para que corressem ou lutassem. Ele disse para permanecerem quietos. E isso é uma lição poderosa. Porque muitas vezes, quando enfrentamos problemas, a nossa primeira reação é agir. Queremos resolver, consertar, buscar respostas. Mas há situações em que o mais sábio que podemos fazer é parar, deixar de nos esforçar tanto e confiar que Deus fará o que nós não podemos. Hoje vivemos em um mundo cheio de ruídos, notificações constantes no celular, listas intermináveis de afazeres e preocupações que parecem não dar trégua. Tudo isso se transforma em um peso que nos sobrecarrega e nos desconecta do que realmente importa. Por isso, quando Deus nos chama a estar quietos, não se trata apenas de silêncio físico. Trata-se de aquietar a mente, acalmar os pensamentos e permitir que Ele ocupe o centro. Porque quando estamos em paz interior, é muito mais fácil ouvir a sua voz e reconhecer a sua direção. E sabei que eu sou Deus. Este é o outro ponto-chave do versículo. Não basta saber sobre Deus, não basta conhecer suas promessas de forma teórica. Precisamos experimentá-lo, sentir o seu poder em nossas vidas, permitir que a sua presença transforme nossas preocupações em confiança. E isso só acontece quando decidimos pausar o barulho e dar espaço para que Ele haja. Quando deixamos de tentar resolver tudo sozinhos e dizemos: Deus, eu confio em Ti. Mostra-me quem Tu és nesta situação. A relação entre quietude e fé é direta. Quando escolhemos estar quietos, estamos declarando a nossa fé. Estamos dizendo: Deus, mesmo sem ver a saída, mesmo sem entender o processo, sei que Tu estás agindo a meu favor. Essa quietude não é resignação, é uma confiança profunda. É saber que enquanto descansamos, Deus está movendo peças que nem sequer imaginamos. No meio dessa calma, Ele nos mostra o seu caráter. Lembra-nos de que é forte, fiel e amoroso. Diz: você não está sozinho. Eu estou com você. Quando diminuímos o ruído interno, esses pensamentos de ansiedade, medo e dúvida, nossa mente e espírito se renovam. De repente, começamos a ver as circunstâncias de outra perspectiva. O que antes parecia impossível, agora se torna uma oportunidade para que Deus seja glorificado. Nossa fé se fortalece e deixamos de correr em círculos, porque entendemos que a batalha já não depende das nossas forças. Eu te convido a transformar essa quietude em uma prática diária. Não precisa ser algo complicado. Separe alguns minutos do seu dia para parar, ler um trecho da Bíblia, orar e simplesmente ficar em silêncio. Deixe que Deus preencha esse espaço. Dê a Ele a oportunidade de falar ao seu coração, acalmar sua alma e mostrar o próximo passo. Entregue também os seus fardos. Tudo aquilo que tem tirado o seu sono, apresente a Deus e solte. Porque, em última análise, quando você se aquieta, quando silencia e permite que Deus assuma, é quando realmente o conhece. Conhece a sua paz, o seu poder e o seu amor. E nesse encontro, descobre que não importa quão forte seja a tempestade, o seu Deus é maior.
Ele é o soberano e a sua vitória é certa. Número 6. A presença de Deus nas provas mais intensas. Há momentos na vida em que parece que estamos prestes a afundar, como se as águas já estivessem no pescoço e não houvesse saída para sobreviver. Isaías 43 fala exatamente desses momentos. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. É uma promessa firme, mas também realista. Deus não promete que não haverá provas, não promete um caminho livre de dificuldades, mas Ele promete algo muito mais importante, a sua presença constante e a sua proteção no meio de tudo. Quando Isaías entregou essa profecia, o povo de Israel enfrentava o exílio, a incerteza e desafios tão grandes que facilmente poderiam se sentir abandonados. No entanto, Deus os lembrou: eu estarei contigo. E essa mesma promessa continua válida hoje. Porque, sejamos honestos, todos nós enfrentamos nossas próprias águas turbulentas e fogos intensos. Talvez você esteja passando por uma doença que parece não ter cura, um problema financeiro que ameaça te esmagar ou um conflito familiar que te deixou sem forças. Qualquer que seja a sua situação, Deus te diz: você não está sozinho. E isso muda tudo. Porque mesmo que as águas subam, não te afogarão. Mesmo que o fogo queime, não te consumirá. Isso não significa que você não sentirá o calor ou que as ondas não serão fortes. Significa que Deus estará contigo em cada passo. Ele será a tua âncora, o teu refúgio no meio da tempestade. E perceba algo importante: a proteção de Deus nem sempre significa evitar a prova, mas sair vitorioso dela. Às vezes, Deus não apaga o fogo. Ele caminha contigo através dele. Lembra-se dos 3 jovens na fornalha de fogo no livro de Daniel? Eles não foram resgatados antes de entrar no forno. Deus os protegeu enquanto estavam lá dentro, e quando saíram, nem cheiro de fumaça tinham. Deus também diz: quando passares, não diz se passares, porque Ele sabe que enfrentaremos dificuldades, mas também diz passares, o que significa que você não ficará preso ali para sempre. O que você está enfrentando não é o fim, faz parte do processo. As águas não são eternas e o fogo não vai te consumir. Você está apenas passando por isso, e do outro lado há algo muito melhor. Deus tem um propósito até mesmo no meio das provas. O fogo purifica e as águas nos ensinam a depender mais dele. Talvez agora você não entenda o porquê do que está vivendo, mas um dia olhará para trás e perceberá que Deus estava trabalhando no seu caráter, na sua fé e no seu relacionamento com Ele. Por isso, mesmo em meio à dor, podemos encontrar motivos para louvar. Não porque a prova seja fácil, mas porque sabemos que não estamos sozinhos. Podemos louvá-lo porque a sua fidelidade nunca falha, porque a sua mão continua nos guiando mesmo quando não enxergamos o fim do túnel. E quando você sair desta prova, terá um testemunho poderoso para compartilhar. Será uma testemunha viva de que Deus é maior do que qualquer adversidade. Então, não desista. Não permita que a dor ou o medo façam você acreditar que tudo está perdido. Isaías é o seu lembrete de que Deus está contigo, lutando por você. Ore e peça para que Ele mostre a sua presença de forma ainda mais intensa. Fale com Ele em meio às suas lágrimas e às suas dúvidas, porque mesmo que o processo seja difícil, a sua proteção é eterna e a sua vitória está garantida. As águas não vão te afogar e o fogo não vai te queimar. Deus é fiel e Ele atravessará contigo tudo o que vier. Confie, porque você está nas mãos do Deus que nunca perde uma batalha. Número 7. A graça de Deus na fraqueza humana. Há dias em que simplesmente não conseguimos mais. Sentimos-nos derrotados, esgotados, sem forças para continuar lutando. Mas é justamente aí,
no ponto em que sentimos que chegamos ao fundo do poço, que Deus nos diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Coríntios 12:9. Não é fácil entender essa promessa no início, porque a nossa natureza nos leva a evitar a fraqueza. Somos ensinados a ser fortes, a não mostrar nossas falhas, mas Deus opera de uma forma completamente diferente. Ele pega aquilo que o mundo vê como desvantagem e transforma em uma oportunidade para manifestar o seu poder. Paulo entendeu bem isso. Ele tinha o que chamou de um espinho na carne, algo que o fazia sentir-se vulnerável. Pediu a Deus 3 vezes que o tirasse, mas a resposta de Deus não foi a que ele esperava. Deus não eliminou o problema, mas lhe deu algo melhor: a sua graça. E é essa mesma graça que você e eu precisamos quando enfrentamos nossas próprias limitações. Talvez o seu espinho seja uma doença crônica, uma situação familiar que não melhora, uma insegurança que paralisa, ou até uma tentação constante que faz você se sentir fraco. Mas sabe de uma coisa? Deus não te julga por essa fraqueza. Ele a vê como o lugar perfeito para mostrar o seu poder. A nossa cultura geralmente associa fraqueza ao fracasso, mas Deus nos ensina algo diferente. A fraqueza não é sinal de derrota. É uma porta aberta para a entrada da sua graça. Quando chegamos ao fim das nossas forças, não é o fim do caminho, é o começo da ação divina. A graça de Deus não é um complemento das nossas habilidades humanas. É um poder completo que atua quando as nossas forças já não são suficientes. E o melhor de tudo é que não precisamos conquistá-la nem merecê-la. É um presente constante, disponível todas as vezes que precisarmos. O poder de Deus se aperfeiçoa, isto é, se torna evidente, justamente nos momentos em que não conseguimos mais. Pense nisso. Se tudo dependesse de nós, quando veríamos a intervenção divina? A glória de Deus brilha mais intensamente quando as nossas limitações ficam claras. É como uma lâmpada que só pode ser vista na escuridão. Por isso, em vez de esconder nossas fraquezas, devemos apresentá-las a Deus com humildade. E não se trata de resignar-se ou desistir. Trata-se de reconhecer que não fomos feitos para carregar tudo e que há batalhas que só Deus pode lutar. Quando entendemos isso, as nossas fraquezas já não nos esmagam. Elas se transformam em testemunhos da fidelidade de Deus. Talvez você já tenha chorado em silêncio, perguntando por que continua lutando com o mesmo problema. Mas deixe-me te dizer algo. A sua fraqueza pode ser a plataforma onde Deus mostrará o seu poder. A sua história de lutas pode se transformar em uma história de vitória. Deus não apenas vai te levantar, mas também usará a sua experiência para fortalecer outras pessoas, porque aquilo que hoje te faz sentir fraco amanhã será o testemunho do seu poder redentor. Então, o que você pode fazer hoje? Primeiro, entregue suas fragilidades a Deus. Não tenha medo de dizer: Senhor, não aguento mais, mas confio na tua graça. Faça isso em oração, especialmente nos momentos em que o peso parecer insuportável. Peça que a graça dele seja suficiente para você e verá como a sua força começará a te sustentar. Você não precisa ser perfeito, só precisa ser honesto. Porque Deus não procura pessoas autossuficientes. Ele procura corações dependentes dele. Da próxima vez que você se sentir fraco, não veja isso como o fim. Veja como uma oportunidade. Porque a fraqueza não te exclui da vitória. É o caminho para ela. É o lugar onde a graça de Deus flui com mais liberdade. Hoje, você pode descansar na promessa de que a sua graça é suficiente e que o seu poder se aperfeiçoará em cada uma das suas lutas. Confie nisso, porque Deus nunca falha. Número 8. Solte o peso. Ele te sustenta sem falhar. Quantas vezes você já sentiu que o peso da vida estava te esmagando?
Aquela sensação de que, não importa o quanto você se esforce, sempre existe mais uma preocupação, mais uma responsabilidade para carregar, mais um problema sem solução. Todos nós já passamos por isso. Mas nesses momentos, Deus nos dá um convite incrível em Salmos 55. Lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te susterá. Não é apenas um conselho para nos sentirmos melhor. É uma instrução direta e cheia de poder. É como se Deus estivesse dizendo: me dê isso que está te esgotando. Não carregue sozinho. Eu posso sustentar por você. O rei Davi sabia o que era sentir-se sobrecarregado. Quando escreveu este salmo, enfrentava traições, ameaças e momentos de profunda angústia. E no meio de tudo, em vez de se quebrar sob a pressão, tomou uma decisão. Entregou suas cargas a Deus. Não porque fosse fácil, mas porque entendeu que não havia sido criado para carregar sozinho todo esse peso. Quantas vezes fazemos o contrário? Enchemos nossa mente de estresse com problemas familiares, dívidas, fracassos ou expectativas frustradas, e seguimos adiante como se carregar tudo fosse parte do plano. Mas não é. Reconhecer que a carga é pesada demais não é fraqueza. É sabedoria. Deus não quer que vivamos assim. Ele nos oferece uma troca divina. Você entrega as suas preocupações e Ele te dá paz. É como se dissesse: faça a sua parte confiando em mim e eu cuidarei do resto. Às vezes pensamos que entregar nossas cargas é um ato passivo, mas não é. Requer fé. Requer um ato consciente de soltar o que nos preocupa e dizer: Senhor, isso é teu, porque eu já não consigo mais. E nesse processo acontece algo maravilhoso. Recebemos o sustento dele. A fórmula bíblica é simples. Entrega mais confiança é igual a descanso. E quando Deus diz: eu te sustentarei, Ele não fala de um alívio temporário. Ele não te dá um respiro apenas para que depois volte a lutar sozinho. Ele te acompanha constantemente. O sustento dele é apoio contínuo, um lembrete de que você não está sozinho nessa caminhada. Sustentar não significa apenas ajudar nos momentos difíceis, mas segurar a sua mão, te levantar e te conduzir até a solução. Não é uma solução rápida ou mágica, mas é firme e segura. E quando você percebe isso, algo muda no seu interior. Você deixa de se afligir. A sua mente para de girar em torno dos mesmos problemas, porque você sabe que Deus está agindo mesmo quando não enxerga. Mas aqui há algo importante. Soltar as cargas não é um evento único. Não é como se em um dia você entregasse tudo e nunca mais sentisse ansiedade. É um hábito diário. Cada vez que um pensamento de preocupação surgir, encare-o como uma oportunidade para orar. Não espere a ansiedade se acumular. Entregue na hora. Transforme cada pensamento negativo em uma conversa com Deus. Porque quanto mais você praticar, mais vai experimentar a liberdade de não carregar sozinho o peso da vida. Hoje eu te convido a fazer algo prático. Pegue uma folha e escreva todas as cargas que estão ocupando a sua mente. Problemas financeiros, familiares, de saúde, o que for. Depois, leia em voz alta e diga: Senhor, estes são os teus fardos. Eu confio que tu me sustentarás. É um ato de fé, mas também de descanso. E depois de fazer isso, agradeça. Agradeça porque o alívio já está a caminho. Não porque você resolveu, mas porque Deus já está agindo. A promessa é clara. Ele te susterá. Não importa quão pesado seja o fardo, Deus não falhará. Quando você solta o que pesa, descobre que pode caminhar mais leve, mais livre. Então, pare de carregar tudo sozinho. Solte o peso e deixe que Ele te sustente. Porque quando Deus sustenta, Ele sustenta para sempre. Número 9. Apresente os seus pedidos e descanse. A paz de Deus te cobre. A ansiedade é uma visitante indesejada. Chega sem aviso, se instala na mente e começa a roubar a sua paz. De repente, você está se virando na cama, pensando em tudo o que pode dar errado, no que não consegue controlar. Mas deixe-me te dizer algo, você não precisa viver assim.
Filipenses 4 nos dá uma chave poderosa. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Isso não é apenas um versículo bonito, é um manual prático para transformar a nossa vida. A inquietação aparece quando tentamos assumir o controle daquilo que não conseguimos administrar. Queremos soluções imediatas, respostas claras e certezas absolutas. Mas a vida nem sempre funciona assim, não é? E quando não conseguimos o que queremos, o medo nos domina. Por isso, Paulo nos dá uma alternativa: a oração. Mas não qualquer oração. Não se trata de repetir frases vazias ou orar apenas quando estamos à beira do colapso. Trata-se de orar com fé, com gratidão, apresentando a Deus cada uma das nossas preocupações. Porque quando oramos de verdade, estamos transferindo o controle. Estamos dizendo: Deus, isso já não é meu. Eu entrego a Ti porque confio que Tu sabes o que fazer. E repare em algo importante. Paulo menciona a ação de graças. Por que isso é tão crucial? Porque agradecer a Deus antes mesmo de ver o resultado é um ato de fé. É dizer: Senhor, ainda não tenho a solução, mas sei que Tu estás agindo. Sei que estás trabalhando nos bastidores. Essa gratidão antecipada muda o nosso foco, nos tira do ciclo da preocupação e nos coloca em uma posição de confiança. Já não olhamos para o problema como algo impossível de resolver, mas como uma oportunidade para que Deus seja glorificado. A promessa é clara: quando apresentamos os nossos pedidos com oração e gratidão, recebemos a paz de Deus. Mas não é qualquer paz. Não é a paz que vem quando tudo está perfeito ou quando o problema desaparece. É uma paz sobrenatural, uma paz que excede o entendimento humano. É aquela paz que, mesmo sem ter respostas, nos faz sentir tranquilos, porque sabemos que Deus está no controle. Não é lógico, mas é real. É como se o nosso coração e a nossa mente tivessem um guardião que não permite que a ansiedade se instale. Essa paz age como um escudo. Protege os nossos pensamentos da dúvida e o nosso coração do medo. Quando permitimos que a paz de Deus nos cubra, não importa o tamanho do problema, a nossa perspectiva muda. Aquilo que antes parecia uma montanha, agora se torna pequeno diante da grandeza de Deus. Porque quando oramos e confiamos, percebemos que não estamos sozinhos. Deus caminha conosco. Ele não apenas ouve as nossas orações, Ele as responde à sua maneira e no seu tempo perfeito. Eu te convido a fazer algo nesta semana. Pegue um caderno e anote cada preocupação que tiver. Por menor ou maior que seja, escreva. Depois, transforme em um pedido e termine com uma frase de gratidão. Algo simples como: Senhor, entrego-te esta situação. Obrigado, porque sei que Tu já estás agindo. Faça isso todos os dias e observe como a sua carga começará a ficar mais leve. No fim, a paz de Deus não é algo que você deve buscar desesperadamente. É algo que chega quando você decide soltar, quando escolhe confiar e agradecer. Não espere que tudo esteja perfeito para senti-la. A paz está disponível agora mesmo. Basta deixar as suas preocupações nas mãos daquele que sabe exatamente o que fazer com elas. Solte a ansiedade e descanse. Deus está te cobrindo com uma paz que o mundo não pode entender, mas que você pode experimentar todos os dias. Número 10. A paz de Cristo que supera todo medo. Vivemos em busca de paz. Paz em meio ao caos, em meio às más notícias, aos problemas financeiros, aos conflitos familiares. Queremos aquele momento em que tudo esteja bem, em que possamos respirar fundo e dizer: finalmente tenho tranquilidade. Mas sejamos honestos, essa paz que o mundo oferece é frágil. Dura pouco, porque depende de que as coisas estejam sob controle. E na vida, quantas vezes realmente temos o controle? Por isso Jesus,
em João 14, nos oferece algo diferente. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus não estava falando de uma paz comum. Estava prestes a enfrentar a cruz e ainda assim suas palavras aos discípulos estavam cheias de calma e esperança. Porque a paz que ele deixa não é como a do mundo. Não depende de tudo dar certo ou de não haver problemas. É uma paz que permanece mesmo quando o mundo desmorona ao seu redor. Enquanto a paz do mundo se quebra ao primeiro sinal de perigo, a paz de Cristo te sustenta quando tudo parece estar contra você. E aqui está a chave. A verdadeira paz não é a ausência de problemas, é a presença inabalável de Jesus no seu coração. O mundo pode te oferecer momentos de distração ou conforto temporário. Ele diz que você terá paz quando tiver dinheiro suficiente, quando resolver aquele problema, quando conquistar o que deseja. Mas o que acontece quando algo não sai como esperado? A paz que o mundo promete desaparece rapidamente. Por isso Jesus te diz: não se preocupe, eu te dou uma paz que não depende das circunstâncias. É uma paz que nasce da certeza de que não importa o tamanho do desafio, Ele está contigo. E se Jesus está contigo, não há nada a temer. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus sabe como é fácil cairmos na preocupação. Ele conhece a nossa tendência de focar no que nos falta, no que não podemos controlar, mas também sabe que a sua paz é suficiente para acalmar essas tempestades internas, porque confiar nele é confiar na sua soberania. É entender que mesmo sem sabermos como a história vai terminar, estamos nas mãos do Autor perfeito. A sua palavra e o seu caráter são a garantia de que não estamos sozinhos, de que Ele sempre está agindo em nosso favor, mesmo quando não o enxergamos. Quando você aceita a paz de Cristo, algo muda dentro de você. Já não sente a necessidade de controlar cada detalhe. Já não se consome em pensamentos do tipo, e se tudo der errado? Porque você sabe que, aconteça o que acontecer, Jesus está ali. Esse é o descanso que só Deus pode dar. Não é um descanso físico, é um repouso profundo para a sua alma. É a calma que vem quando você se apega às suas promessas, quando lembra que o seu amor nunca falha. E nesse descanso, você encontra espaço para a esperança, para a gratidão, para a confiança. Então, quando o medo te atacar, quando a ansiedade tentar dominar a sua mente, lembre-se da promessa de Jesus: a minha paz vos dou. Tire um momento para orar e dizer: Senhor, eu recebo a tua paz. Você não precisa resolver tudo de imediato. Só precisa entregar as suas cargas e deixar que Ele faça o que só Ele pode fazer. Porque a paz de Cristo é real, é profunda e está disponível para você hoje. Em vez de se deixar consumir pela preocupação, dê um passo de fé. Quando a ansiedade bater à sua porta, responda com as palavras de Jesus: não se turbe o meu coração, nem se atemorize. Porque a paz dele não é uma ideia distante, é um presente constante, vivo, que te cobre mesmo nos dias mais escuros. Receba-a, porque essa paz pertence a você. Número 11. O propósito de Deus em toda circunstância. Há momentos na vida em que não entendemos, momentos em que nos perguntamos: por que isso está acontecendo comigo? Talvez seja uma perda que você ainda não superou, uma traição que deixou marcas ou um fracasso que faz você duvidar do seu caminho. Mas deixe-me te dizer algo que pode mudar a sua perspectiva. Deus tem um propósito mesmo em meio a essas provas. Romanos 8 nos garante: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não diz algumas coisas, nem apenas as coisas boas. Diz todas. Isso significa que até mesmo aquilo que hoje te dói pode se tornar parte de algo belo. Paulo escreveu essas palavras com a certeza de que Deus orquestra cada detalhe da nossa vida. Nada escapa do seu plano.
Ele não é um espectador passivo que só intervém quando as coisas fogem do controle. Ele está sempre no comando, tecendo cada circunstância, boa ou má, para cumprir um propósito maior. Talvez, neste momento, você se sinta em meio a uma situação sem sentido. Mas, e se eu te dissesse que Deus pode usar essa dor para te levar a um nível mais profundo de fé, para moldar o seu caráter e para abrir portas que você nem sabia que precisava? Pense em José, filho de Jacó. Foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Foi preso injustamente e passou anos na escuridão antes de ver o propósito de Deus cumprido em sua vida. Mas quando finalmente entendeu, disse algo impressionante: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem." Gênesis 50. É isso que Deus faz. Não importa se o que você enfrentou foi causado por outros, pelos seus próprios erros ou por circunstâncias fora do seu controle, Deus pode redimir. Não é que Ele cause o mal, mas Ele tem o poder de convertê-lo em algo que vai te beneficiar espiritualmente. Agora, Romanos 8 menciona uma condição: para aqueles que amam a Deus. Amar a Deus não é apenas um sentimento, é uma entrega diária, uma vida rendida a Ele. Quando você ama a Deus, confia que mesmo sem entender cada passo, Ele sabe para onde está te conduzindo. E essa confiança é essencial, porque quando você ama a Deus, não vive apenas para os seus próprios desejos, mas se alinha ao seu propósito. E é aí que tudo começa a fazer sentido. Talvez agora você não veja o bem do que está vivendo, mas a fé te assegura que você verá. Deus está agindo nos bastidores, e aquilo que hoje parece um obstáculo pode ser o trampolim para o seu destino. Cada um de nós tem um chamado único em Deus, e muitas vezes as provas fazem parte do processo de preparação. É como o fogo que purifica o ouro. Sim, é incômodo, é doloroso, mas é necessário. Deus está moldando o seu caráter, retirando o que não te serve e fortalecendo o que é essencial. Não se desespere se não vê resultados imediatos. A obra de Deus é perfeita e sempre chega no tempo certo. Olhe para trás por um instante. Quantas vezes você passou por situações difíceis e, com o tempo, percebeu que foram necessárias para chegar onde está hoje? Esse é o poder de Deus atuando em sua vida. Ele pode transformar o que parecia ser derrota em vitória. Não é fácil enxergar isso quando estamos no meio da tempestade, mas quando amamos a Deus e caminhamos de acordo com o seu propósito, podemos ter a certeza de que tudo coopera para o bem. Hoje eu te convido a refletir. Tire um momento e pense em alguma prova que você enfrentou no passado, como Deus a usou para te abençoar ou te ensinar algo. E se agora você está em meio a uma prova, não perca a fé. Diga a Deus: Senhor, eu não entendo isso, mas confio no teu propósito, porque essa é a chave. Confiar no plano dele, mesmo quando não vemos o fim do caminho. Número 12. Confiar totalmente na direção divina. Às vezes pensamos que damos conta de tudo, nos agarramos aos nossos planos, confiamos na nossa lógica e pensamos: eu sei o que estou fazendo. Mas quantas vezes esse caminho termina em frustração? A verdade é que a nossa visão é limitada, não vemos o quadro completo, mas Deus vê. E em Provérbios 3, Ele nos dá um convite transformador. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. É um convite para soltar o controle e deixar que seja Deus quem guie cada passo. Confiar de todo o coração não é algo automático. Requer decisão, entrega e humildade, porque confiar em Deus implica renunciar a essa necessidade de ter tudo sob controle. Por quê? Porque o nosso entendimento, por melhor que seja, tem limites. Podemos planejar o futuro, mas não podemos prevê-lo. Podemos analisar as situações, mas nem sempre compreendemos o propósito por trás delas.
É por isso que Deus nos diz: não te estribes no teu próprio entendimento. Quando nos apoiamos apenas na nossa lógica, corremos o risco de tomar decisões baseadas no curto prazo, ignorando o panorama eterno que só Deus conhece. Mas o que significa confiar de todo o coração? É um tipo de fé que não deixa espaço para a dúvida crônica, aquela que aparece sempre que algo não sai como esperamos. Confiar de coração é dizer: Senhor, mesmo sem entender o caminho, eu sei que Tu o conheces. Não é fácil, mas quando você faz isso, experimenta uma liberdade única, porque já não precisa se desgastar buscando respostas para tudo. Você sabe que Deus já as tem. E aqui vem algo essencial: reconhecer a Deus em todos os teus caminhos, não apenas quando você está em crise, não apenas quando o problema foge do seu controle. Deus quer fazer parte de cada área da sua vida, das suas decisões de trabalho, dos seus relacionamentos, dos seus sonhos e até das coisas pequenas que você acha insignificantes. Porque quando você reconhece a Deus em tudo, a sua direção se torna parte natural da sua vida. Não se trata apenas de parar para orar quando não sabe o que fazer, mas de viver em constante comunicação com Ele. Falar com Deus não é um ritual, é um relacionamento. E quando você o reconhece nos seus caminhos, dá permissão para que Ele os dirija. A promessa é maravilhosa. Ele endireitará as tuas veredas. Não importa o quão torto tenha sido o caminho, Deus é especialista em corrigir rotas. Talvez você se sinta perdido, como se as decisões do passado tivessem te levado ao lugar errado. Mas Deus pode pegar esses desvios e transformá-los em parte do plano. Endireitar as veredas não significa que o caminho será fácil, mas significa que será o correto. Onde você vê portas fechadas, Ele pode abrir novas. Onde você vê obstáculos, Ele pode traçar um novo caminho. Quando você depende de Deus, algo muda dentro de você. A ansiedade diminui. Você já não se sente obrigado a ter todas as respostas, porque sabe que Deus está no comando. Há uma paz que vem de saber que, mesmo sem ver o final do caminho, você está indo na direção certa, porque Deus está conduzindo o leme. A sua providência atua quando você reconhece a sua soberania. Hoje, eu quero te convidar a fazer uma pausa. Pense nas áreas da sua vida em que você tem confiado apenas no seu entendimento. Talvez no trabalho, em decisões familiares ou até nos relacionamentos. Agora, entregue-as a Deus. Ore com sinceridade e diga: Senhor, hoje eu escolho confiar em Ti de todo o meu coração. Eu Te reconheço em cada um dos meus caminhos. Guia-me e endireita a minha senda, porque confiar em Deus não é um risco, é uma certeza. Ele não vai falhar. Não importa quão complicado seja o caminho, quando você o entrega a Ele, está caminhando rumo a um destino seguro. A mão dele vai te sustentar e te conduzir ao propósito perfeito que Ele tem para a sua vida. Então, solte o controle, confie e deixe que seja Deus quem escreva o próximo capítulo. Ele nunca vai te decepcionar. Número 13. Deus ouve o teu clamor quando o coração está quebrantado. Às vezes, a dor é tão profunda que não sabemos nem o que dizer. As lágrimas escorrem, o peito fica apertado e tudo o que conseguimos fazer é suspirar e pensar: Deus, me ajuda. Se você está nesse ponto, quero que saiba de algo. Deus ouve o teu clamor. Não importa quão despedaçada esteja a sua alma, não importa se as suas palavras são confusas ou se você só consegue chorar. Salmos 34 nos diz: clamam os justos, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Essa é a promessa dele e é para você. Deus não é indiferente à sua dor. Davi, que escreveu este salmo, sabia o que era clamar do fundo da alma. Passou por perseguições, traições e momentos em que parecia que tudo estava perdido.
mas aprendeu algo fundamental. Todas as vezes que clamou, Deus o ouviu. Nem sempre a resposta foi imediata, mas ela sempre chegou. Porque clamar a Deus não é apenas recitar palavras bonitas ou repetir uma oração decorada. É abrir o coração com sinceridade. É reconhecer que precisamos de ajuda. E quando fazemos isso, Deus responde. Talvez você se pergunte, mas como eu sei que Deus me ouve? Porque Ele não é como nós. Ele não ignora as nossas petições, nem nos deixa sem resposta. A sua natureza é fiel, e quando os justos clamam, Ele ouve e age. E não se trata de ser perfeito para ser ouvido. Trata-se de se aproximar com um coração humilde e sincero. Deus não se impressiona com palavras eloquentes. O que toca o coração dele é a sua honestidade. Então, se hoje você sente que não tem forças nem para orar, simplesmente diga, Senhor, aqui estou. Eu preciso de Ti. Essas palavras já são suficientes para que ele se aproxime. O mais belo deste trecho é a promessa da sua proximidade. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Não diz que Ele está longe, observando de uma distância. Diz que Ele está perto, presente, ao alcance de um sussurro. Muitas vezes, quando estamos no meio da dor, sentimos que Deus está distante, mas não se deixe enganar pelas suas emoções. A verdade é que quando o seu coração está partido, Ele está mais perto do que nunca. É como um pai que abraça o filho ao vê-lo chorar. Ele não vem para te julgar nem para apontar os teus erros. Ele vem para te consolar, te levantar e te lembrar de que você não está sozinho. O quebrantamento, embora doa, não é o fim. É o início de algo novo. Deus não despreza um coração contrito e humilhado. Salmos 51. Quando você reconhece as suas lutas e as entrega a Ele, dá permissão para que Ele haja na sua vida. E a obra dele não é superficial. Não se limita a dar um alívio momentâneo. Ele traz uma restauração completa, corpo, alma e espírito. Ele cura de dentro para fora, traz paz e enche de nova esperança. Aquilo que hoje parece uma ferida aberta, amanhã será uma cicatriz que contará uma história de vitória. Talvez, neste momento, você pense que não há saída, mas Deus te diz, clama a mim e responder-te-ei. Jeremias 33. Não guarde a sua dor em silêncio. Não tente carregá-la sozinho. Derrame o seu coração diante dele. Você não precisa ser forte. Pode ser vulnerável. Pode chorar. Pode mostrar a ele cada parte quebrada do seu ser. Porque quanto mais sincero você for, mais espaço dará para que ele haja. A promessa dele é te livrar das tuas angústias, mas primeiro é preciso clamar. Hoje eu quero te convidar a fazer uma oração sincera. Não se preocupe com como ela soa. Apenas fale com Deus. Diga o que sente, diga o que dói. E depois lembre-se, Ele está perto. Não importa quão escuro pareça o caminho, a luz dele sempre chega. Porque quando você clama com o coração quebrantado, Deus não apenas ouve, Ele age. Ele vai te restaurar e fará com que essa dor tenha um propósito. Confie, porque você está nas mãos daquele que nunca te abandona.